acredito também, né, que os apoios eles foram fundamentais. No caso de Maracanaú, o apoio do Roberto Pessoa realmente fez a diferença, colocou o candidato nessa situação de uma vantagem muito grande, né? E acredito também que é importante o município para as eleições de 2014. De outros municípios cearenses, né, disputas extremamente acirradas, mudaram-se as práticas, né, professor? Assim, não tem mais o cadáver, mas a ameaça ao patrimônio, né? Nós temos visto acontecer aí, né, outros tipos de ilícito, outros tipos de crimes que ainda, infelizmente, são uma chaga para a democracia brasileira, né? Essa situação. É claro que política sempre envolveu o entusiasmo, né? Mobiliza paixões, obviamente os eleitores, os cabos, eles se sentem realmente nesse momento extremamente entusiasmados com o processo e às vezes cometem atos que fogem da racionalidade, né? Mas acredito que cada vez mais há necessidade de se coibir esse tipo de prática, né? Com certeza. Mas, professor, eu tô fazendo essa digressão no sentido muito mais de mostrar também que há um avanço nesse sentido, né? Ninguém pode esquecer que a nossa democracia ela é muito recente, né? Nós temos poucas experiências democráticas ao longo da nossa história, então eu considero a nossa democracia ainda nos coelhos. Nós estamos construindo um processo democrático, né? E essa tradição que vem de longe, ela não se dissolve da noite para o dia, ela continua, há essas permanências, né? Há mudanças, mas há permanências. O Inácio, felizmente... Que imaginava-se que teria um recall, né? O Inácio Arruda, quando lança... Um projeto solitário, né? Porque o Inácio, na verdade, fez um projeto solitário. Agora, não cabia nesse momento, parece, na visão do eleitor, ele pedir esse voto. Quando se lançou ainda pré-candidato a prefeito de Fortaleza, ele aparecia em primeiro lugar nas pesquisas, né? E aí gradativamente foi perdendo espaço, né? Eu tenho uma leitura, né, que é fruto muito do quadro que se estabeleceu a partir, né, de como esses candidatos que pertenciam à mesma coligação se separaram para disputarem essas eleições individualmente. Eu acredito que tenha sido essa ausência de posicionamento, né? O Heitor Ferrer, ele ocupou o espaço, que é esse espaço da crítica, porque o próprio Inácio, num primeiro momento, ele hesitou, né? Teve um namoro ali com o PSB, com o governador, então no início ficou naquela posição de não atacar, e aí o Heitor assumiu essa vaga e aí o resultado Eu tá até aí, cheguei né? a escrever e relatar no meu blog. A situação de Juazeiro também já era uma situação previsível, né? O Raimundão tem uma força política muito grande, não só em Juazeiro, no Estado, né? Uma expressão política importante, e o resultado já era previsível, né? Como também na situação de Barbalha, né? Agora nós vamos numa situação, a Márcia... Vamos aguardar os resultados, né? Falar agora é precipitado, vamos ver, né? Aqui, eu acho que daqui a pouco a gente vai voltar com números sobre Fortaleza. A questão das configurações partidárias, né? Isso é até estranho pro eleitor que o mesmo governador que apoia um candidato do PT em Sobral tem um candidato próprio em Fortaleza, né? Mas isso diz respeito exatamente às configurações que em cada cidade os partidos eles vão apresentando configurações distintas. Agora sim, é surpreendente realmente porque o candidato do governador, né, com toda a máquina trabalhando ao seu favor, apresenta esse resultado, né? A gente esperava que a folga fosse muito maior, né? Que a vitória fosse muito mais surpreendente. A senhora, a diferença não foi a que era. Foi, né? Inclusive na pesquisa boca de urna, né? Que dava 28 e 24, né? A pesquisa da boca de urna falava em 28 a 24, ficou em 25 a 23. Moroni em terceiro, né? O terceiro... terceiro seria Moroni e o quarto uma inversão. Então, mas uma diferença claro muito grande, né? Uma diferença muito grande. Ele não identificou aí o crescimento aí do... eu não sei se aí não tem um voto útil, né? Muito provavelmente. Pode ter a influência alcançada, né, das últimas pesquisas, as pessoas terem se decidido. E aí o erro aí por foge até um pouco candidato, a margem de erro, né? Na última hora o eleitor ter decidido, né? É por isso que é importante a gente ter sempre em mãos os indecisos, porque os indecisos nessa hora eles decidem. Então quem vai decidir, né? É verdade. Então, é exatamente isso que a gente estava conversando anteriormente, né? Nos municípios, os partidos eles vão adquirindo configurações muito específicas, né? O eleitor fica um pouco confuso, porque como é que se justifica que lá
como o próprio repórter falou, se consolida uma aliança, quando aqui em Fortaleza você tem os 2 candidatos que vão concorrer no segundo turno, que são exatamente do PT e PSB, né? Então, existe essa dificuldade, porque no Brasil as coligações, elas são feitas muito à vontade, né? Houve uma determinada eleição, uma proibição, né, dessas coligações, elas tinham que ser verticalizadas. Mas hoje a situação é essa e isso permite que em determinados municípios, por conveniências políticas, eleitorais, esses indivíduos eles se aliem, né? Uma votação extremamente expressiva, mas acredito que já esperada, né? Principalmente pelos setores militares, né? Ele tem uma adesão eu vou discordar da senhora. Pois não. Eu acho que essa votação expressiva aí não era expressiva. Se esperava uma votação expressiva. Mas o próprio candidato em campanha chegou a dizer isso, né? Estão dizendo que eu vou ter uma votação, que vou ser o mais bem votado, mas a campanha não está ganha. Continuem acreditando em mim. Então, ele próprio, eu acho que já esperava uma eleição muito tranquila. Eu acho que na história da Câmara de Vereadores nunca houve um caso assim, tão expressivo. Você tem... Eu acredito assim, no momento eleitoral, né, ela tem a oportunidade também de divulgar coisas que durante a gestão, por uma falha de comunicação ou por outras questões, não se tornam público, né? Então foi um momento também da Prefeitura poder mostrar o que fez durante esse período. É importante lembrar também que em 2008 ela se encontrava numa situação semelhante em termos de rejeição, né? Ela começa a campanha, inclusive, em 4º lugar. E aí vence no primeiro turno, né? Então ela tem essa capacidade, sim, no período eleitoral, de mostrar algumas coisas. Agora, eu acredito também que foi fundamental, no caso da construção de uma imagem positiva do candidato do PT, a participação do ex-presidente Lula, né? Que é uma marca, né? E é importante que se diga isso. Eu acredito que houve uma influência muito grande a partir do momento que ele começou a manifestar o seu apoio na propaganda eleitoral de rádio e de televisão. As pessoas começaram a reconhecer o Eumano como candidato do Lula, né? Então, eu acho que foi fundamental. E onde essa campanha foi feita no Nordeste, nós vimos o resultado disso, né? Então, muito provavelmente, se ele estiver aqui no segundo turno, hoje o maior cabo eleitoral do Brasil. Então, ter o ex-presidente Lula na campanha realmente é o grande diferencial do Eumano. Eu concordo com o que a Carla diz e acrescentaria alguns aspectos, né? A importância é a importância econômica, mas é também a importância política, né? O segundo maior colégio eleitoral do Estado tem quase 200 mil eleitores, né? O município de Caucaia, então representa também um passo importante para a gente já começar a pensar nas coligações e nas alianças para 2014. Aí, então, Márcia, até você tem alguma coisa ainda? O PT, na realidade, a grande oportunidade do PT de conquistar a Prefeitura de Fortaleza foi em 1996. Maria do Rosário, né? A candidata, a Fátima Bezerra. Fátima Bezerra. A deputada Fátima Bezerra, hesitou. Na época, o Aloysio Alves do PMDB ofereceu apoio político para que o PT pudesse, no segundo turno, ganhar força, né? Eles hesitaram no acordo porque queriam ainda manter aquela pureza e não se aliar com grupos tradicionais do Rio Grande do Norte, para a grande oportunidade que o PT teve de eleger um prefeito natal. Então, depois disso, o PT não conseguiu mais empolgar, né? E o Hermano é candidato do Henrique Alves. O Evaldo Alves é o candidato do PMDB, né? E o Carlos Eduardo numa posição confortável. Ok, só porque a gente vai depois ver um probleminha de áudio no microfone da professora, a gente volta depois a falar sobre essa questão lá em Natal, tudo bem? O caso de Natal é um pouquinho diferente, né? Como a Carla estava colocando, porque, na verdade, o domínio ainda é das famílias tradicionais, né? Exatamente. Os Alves qualquer opção aí, você cai... dos dois. Acreditava-se que depois da morte de Aloysio Alves, que é o grande representante da família no Rio Grande do Norte, que essa polarização iria acabar. Inclusive, a gente entrou até numa era no Rio Grande do Norte, como houve aqui no final dos anos 80 com o Tasso Gereissati, da política dos empresários, que acabou não vingando no Rio Grande do Norte e continuaram os grupos tradicionais e que até hoje se perpetuam, né? E o mais impressionante em relação ao Carlos Eduardo é porque hoje ele tem como vice a Vilma de Faria, que já foi governadora do estado. É aquilo que você estava comentando anteriormente, né? Em política tem essa oscilação, né? Às vezes você está muito bem, outras vezes nem tão bem, e assim funciona. Vamos a... Eu acredito que o Heitor termina bem essa campanha, né? As pesquisas apontavam que ele estaria no 4º lugar, eu acredito que ele termina bem a campanha.
mas acredito também que o Heitor ele não consegue chegar a essas camadas mais populares da sociedade, né? O candidato, ele agrada um eleitorado mais politizado, um eleitorado mais crítico, que fazia também a crítica ao governo do Estado, aos desmandos, aos desvios, que fazia a crítica à gestão municipal. Então, o Heitor consegue chegar a esse público, né? Que é Agora público... eu pergunto para a senhora e para o professor, para onde ele vai? Ele vai para o Eumano ou vai para o Roberto Clóvis? Eu acho que a situação do Heitor hoje, para que ele mantenha a coerência ideológica dele, é se ausentar desse processo, permitir, obviamente, que os afiliados ao PDT façam as suas escolhas, mas eu acho que para manter o rigor ideológico, a coerência política que ele sempre demonstrou em seus discursos, eu acredito que ele deve se ausentar desse segundo turno. É o que ele já fez em eleições passadas, né? Acredito que a posição dele tenha que ser essa agora, por uma questão, inclusive, de coerência ideológica e sobrevivência política, né? Porque o eleitorado, eu acho que o eleitorado dele pretende isso, né? Um posicionamento dele agora, para qualquer um dos dois lados, representaria uma incoerência muito grande. Então, eu acho que se ausentar é também uma decisão política, né? E liberar, obviamente, que o PDT, ele vai fazer as suas escolhas, né? O partido tem outros quadros importantes e é legítimo que eles tomem partido, né? Então, nós vamos agora, então, professor, chamar lá a Márcia Té. Márcia. Os candidatos foi o secretário do governo, né? Do doutor Cid Gomes, exatamente, secretário de segurança. O tal do coronel foi secretário. É? Nossa, diz que o coronel foi uma honra. É uma liderança, né? O Moroni tem um recall. A gente estava acreditando, inclusive, que ele chegaria aí ao final da votação com cerca de 18% dos votos, né? Mas eu acredito também no seguinte, as primeiras pesquisas em que ele aparecia em primeiro lugar é porque quando o eleitorado é perguntado em quem você votaria para prefeito, o primeiro nome que vem à mente é exatamente o nome de Morano Torta, porque em todas as eleições ele participa como candidato. Então, eu acredito que se deva mais a isso do que propriamente a essa intenção do eleitor em votar no Moroni. É mesmo assim, né, professor? Ele tem uma expressiva claro. consolidado, né? Mas, então, professora, qual a leitura da senhora aí do Nordeste, daqui? Roberto, eu quero agradecer pelo convite, parabenizar você, a Márcia, por essa cobertura, por ter levado ao eleitor cearense as informações atualizadas, as análises. Acho que vocês dão uma contribuição importante para o fortalecimento da democracia, né? E nós tivemos uma eleição extremamente competitiva, né? Foram 10 candidatos a prefeito, há muito tempo que não se via em Fortaleza uma eleição tão competitiva, uma opção, né, para o eleitor que ia desde candidatos que faziam um discurso mais tradicional, até candidatos que apresentavam um discurso mais progressista, um discurso mais voltado às questões sociais. Então, nós tivemos realmente uma eleição e que o eleitor ele pôde escolher, né? Espero que tenha feito, pelo menos nesse primeiro momento, a melhor opção, né? Vamos ver o desenrolar da campanha. Acredito sim numa qualidade, assim, acho que os candidatos vão ter que apresentar propostas realmente que sejam adequadas para os anseios da sociedade, né? Porque o eleitor espera isso, ele espera propostas que sejam exequíveis, obviamente, que possam ser implementadas, e os dois candidatos, obviamente, que vão ter esse desafio, né? Apresentar programas que de fato seduzam o eleitor. Então, seguinte, eu quero agradecer a vocês dois, a nossa cobertura continua. Guarda, a gente volta para a Márcia Té, que vai anunciar para vocês as novidades daqui a pouco. Essa transmissão até agora, aqui na sequência vem o Jornal Diário na TV com o resumo das eleições municipais. A gente se encontra daqui a pouco.